Boa noite, Deus abençoe todos vocês. Oração da noite de segunda-feira. Não durma sem participar desta oração. Você que está agora no momento da transmissão, ou você que está em outro momento, Deus abençoe você. Depois da oração, nós iremos trazer aqui a pregação do domingo à noite, que é esse culto de adoração e louvor de todos os domingos à noite às 18 horas, que eu quero convidar você daqui de Itabirito para estar conosco todos os domingos, culto de adoração e louvor. E a palavra que nós trouxemos foi justamente Êxodo capítulo 25 e também fazendo uma conexão com Atos dos Apóstolos capítulo 1. E depois da oração, se você puder ficar aqui conosco para participar, para ouvir atentamente essa palavra, então você fica. Caso contrário, então a oração será agora, nesse momento. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Genival Lira, daqui da cidade de Itabirito, do Ministério Tempo de Oração, na rua José Benedito 375, ao lado do restaurante Paraqui, aqui na BR, em Itabirito, no bairro Santa Efigênia. Você é o nosso convidado. E vocês do Brasil afora, onde você está, eu quero até falar com você algo assim muito importante. Investe na sua vida espiritual. Nós temos aqui no canal É Tempo de Oração, na playlist, nós temos estudos, pesquisas, nós temos cursos sobre o Apocalipse num formato escatológico. Nós temos aqui as mensagens do professor Samuel, esse estudo do livro de Tiago, esse estudo, essa escola bíblica de Hebreus, do livro de Hebreus. Você tem muito que aprender aqui, nós temos muito conteúdo aqui importantíssimo, e o que importa é que é antidenominacional. Não importa a sua religião, sua denominação evangélica, não importa o seu nível social, cultural, o que importa é que você tenha esse coração quebrantado para Deus, pois Deus, Ele está sempre voltado para os humildes, os quebrantados de espírito. Pode acreditar nisso. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Se você puder fechar os seus olhos, se você puder abrir a sua alma agora, fecha os seus olhos, abre o teu coração, respira fundo, medita no Senhor Jesus morrendo na cruz do Calvário por você. Medita no Deus Todo-Poderoso enviando o seu Filho amado para morrer por nós e salvar nossa alma. Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por esse dia de segunda-feira. Muito obrigado, meu Deus, pelas coisas boas que têm acontecido. Como também muito obrigado, meu Deus, pelas frustrações, pelas dificuldades, pelas barreiras que aparecem no nosso caminho, na nossa estrada, porque essas dificuldades que aparecem é para a gente provar para nós mesmos que nós somos guerreiros e nós acreditarmos em nós mesmos. Senhor, abençoe essa noite de segunda-feira, meu Deus. Quando nós deitarmos a nossa cabeça no travesseiro, logo venhamos pegar no sono, dormir, descansar e se levantar, meu Pai, na terça-feira com disposição, com saúde, com a vontade de crescer, de prosperar, de subir, de glorificar o Teu nome e santificar o Teu nome através da nossa vida, meu Deus. Ó meu Deus, em nome de Jesus, perdoe os nossos pecados, nossas faltas, nossas falhas. Esta pessoa, meu Deus, que ela conhece suas fraquezas, ela sabe suas debilidades e muitas vezes ela pensa que não tem perdão. Quantos que já se condenam a si mesmo, achando de que não tem jeito a sua vida, enquanto que o Senhor é amor. E o Senhor tem visto que essa pessoa é fraca, não porque ela é fraca, não porque ela quer ser fraca. Ninguém quer ser um derrotado.
Ninguém quer ser um fracassado. E principalmente essa pessoa, Pai, que não tem nenhum conhecimento da Tua palavra. Para esse que já tem conhecimento, que já sabe o que tem que fazer e não faz porque falta força, falta fé, falta ânimo, disposição. Que o Senhor tenha misericórdia dele, dela, que o Senhor abençoe, Pai, para que essa pessoa, ela venha, meu Deus, ser feliz na vida espiritual, no relacionamento contigo, que é por aí que começa. Quando a pessoa ela não tem relacionamento com o Senhor, intimidade com o Senhor, quando ela não te agrada, quando ela não obedece a tua palavra, como que ela vai ser feliz no casamento, na família, no trabalho, nas outras áreas? E tudo começa, meu Deus, com o relacionamento com o Senhor, na vida espiritual, meu Deus. Não é possível, meu Pai, que essa pessoa que já apanhou tanto na vida, já sofreu tanto, já caiu tanto, se levantou, caiu, que esta pessoa, meu Deus, ainda continua, Espírito Santo, com o seu coração endurecido, meu Pai. E ela não tem outra saída. Será que ela, meu Deus, vai envelhecer, está envelhecendo, vai envelhecer e não se decide, meu Deus, não se decide ter compromisso com o Senhor Jesus? Oh, meu Deus, tenha misericórdia. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Entregue a sua aí, você onde você está. Você que está em casa, no trabalho, você que está no carro, você que está num momento talvez de meditação, e você pode meditar no Senhor. Então entregue sua vida. Se você é uma pessoa que já anda na obediência, já tem sua consciência tranquila, então renova a sua fé, renova seus votos com Deus, pratique, continue nesse ritmo, continue nessa fé. Agora, se você ainda tem coisas aí na sua vida que você tem que se consertar, você tem que se firmar no caminho da obediência do Senhor, andar como Jesus andou, não para você ser um crente fanático, um evangélico religioso, mas para você ser a cópia de Cristo, você andar como Cristo andou. Então, se entregue a sua vida agora. Ore também pela sua esposa, seu marido, seus filhos, seus netos. Entregue todos, tudo na mão de Deus. E tenha uma noite feliz, tenha uma noite abençoada. Se você está em outro momento, em outro horário, então no outro dia, então seja abençoado nesse dia que você está. Se você está doente, está de cama, seja curado em nome de Jesus. Seja livre, seja abençoado. Se você está aqui em Itabirito, então na sexta-feira nós temos essa oração de libertação. Venha participar conosco na oração de libertação em nome de Jesus. 7h da noite nós estamos orando, clamando a Deus para que Ele venha realmente nos abençoar, clamando, momento de oração. Ah, meu Deus, meu Pai, tome a minha vida, toma, meu Deus, nas Tuas mãos minha alma, meu ser, meu Deus. Senhor Jesus, que o Senhor me dê sabedoria, meu Deus, para me lidar com as situações. Me dê sabedoria, Pai, para que eu possa lidar com a minha esposa, com meus filhos, com meus netos, para que eu possa lidar, meu Deus, com as pessoas em volta de mim, nos meus negócios, naquilo que eu preciso, meu Deus, concluir. Senhor, me dê sabedoria, me dê força, Pai. Eu quero entregar minha esposa na Tua mão, minha esposa, meus filhos, meus netos, minha nora, meu genro, meus primos, meus sobrinhos, meus tios, meus pais, minha mãe, minhas irmãs, meus irmãos. Senhor, a família da minha esposa, tome todos nas Tuas mãos e os abençoe, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus, por estar aqui na Tua presença, te servindo, fazendo a Sua vontade. Muito obrigado, Pai, pelo Senhor cuidar de mim, cuidar da minha família. Muito obrigado por tudo. Eu não tenho palavras para expressar a gratidão, Pai. A gratidão que eu tenho pelo que o Senhor fez, está fazendo. A única maneira de nós, meus amigos, meus irmãos, a única maneira da gente expressar para o Senhor
uma gratidão pelo que Ele tem feito por nós, é ajudando o próximo, ajudando o necessitado, o menos beneficiado. Vamos estender a mão para esses, fazer dentro dos nossos limites, porque a gente fazendo assim, então é uma forma da gente expressar nossa gratidão ao Senhor. Em nome de Jesus, obrigado, meu Deus. Muito obrigado. E toda essa minha petição, meus pedidos, é em nome de Jesus, ó Deus. Em nome do Senhor. Você pode escrever aqui nos comentários nomes dos seus familiares. Você pode escrever uma gratidão. Você que está muito feliz, então expresse uma gratidão. Você que está muito feliz no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, na sua vida, expresse uma gratidão. E se você está passando por um problema, uma situação, então expresse aí a sua necessidade, escreva seu pedido, que estaremos orando por você, tá bom? Meus amigos, então eu vou desligar aqui o meu microfone e vou ligar o microfone então da pregação de ontem à noite, para que você possa acompanhar aí. Deus abençoe, fique com Deus. Então, eu quero trazer para vocês agora a palavra, pessoal. E abra aí, por favor, no livro de Êxodo 25. Hoje nós vamos em duas partes na Bíblia. Vocês que estão em casa também, Êxodo 25 e Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos falar um assunto muito importante. Quero falar sobre o congregar. O assunto vai ser esse. Congregar. Porque são 4, eu digo 5, mas os importantes, 4 ações, participação, 4 atitudes, tipo oração, leitura da Bíblia, andar em santidade, santificação, se consagrando, né, no mundo que nós vivemos, e o congregar. O quinto seria uma consequência desses 4 aí, que seria você ser uma cópia de Cristo, ser cristão verdadeiro. O quinto, que é a fidelidade. Que quando eu falo de fidelidade, normalmente vão levar para o lado do dízimo. E não é só o dízimo, que não adianta a pessoa ela trazer o dízimo e ser desonesta, deve e não paga. Não adianta ela trazer dízimos e ofertas para o altar. Jesus diz isso, que antes de trazer a oferta, o dízimo, trazer, então se conserta antes. Que tem muita gente que quer fazer barganha com Deus. Uma vez alguém me fez, não somente uma pessoa, mas várias pessoas me fizeram essa pergunta. Isso tem muitos anos. Ela disse: pastor, por que eu estou na igreja, já me batizei nas águas, estou fazendo minhas correntes de oração, fazendo minhas campanhas, sou dizimista fiel, dou minhas ofertas e a minha vida não muda? A minha vontade naquele dia era de responder para ela assim: por que Deus não muda a sua vida? Porque Ele não é bobo. Porque se Ele fosse bobo, se Ele fosse de barganhar, de comercializar, de você querer comprar Ele com dízimo, ou fazendo sacrifício, ou fazendo qualquer coisa, e é esse tema, esse assunto que eu quero trazer. Inclusive o professor Samuel, ele fala sobre isso hoje. De manhã ele falou sobre isso no estudo bíblico, que já está dentro do canal É Tempo de Oração. Eu vou repetir esse estudo bíblico na terça-feira à noite, na oração da noite. E está aí dentro do canal, ele explicando, baseado no livro, na leitura, no estudo de Hebreus capítulo 8. E eu vou trazer aqui de uma forma assim mais, não estudo, mas tipo pregação com o tema a importância do congregar. A importância do congregar. Deixa-me vir aqui, mandar aqui a dona Ana Lúcia, ela não pôde estar aqui, né? Muito bem. Mas eu não coloquei, terminei não colocando, pessoal, desculpa aí. Deixa eu só colocar aqui rapidinho antes de entrar,
que tem pessoas que estão esperando. Terminei esquecendo. Desculpa aí vocês que estão esperando, copiar link, colocar dentro dos grupos que as pessoas estão esperando. Pronto, agora vai. Jesus. Copiar, copiado. Vamos então aqui para o... Muito bem. Culto de oração, adoração e louvor. Ao vivo, diretamente do Ministério Tempo de Oração. Pronto, já está chegando lá para eles agora. Brasil é tempo de oração. E também aqui, pronto, já foi. Chegou. Então vocês estão chegando aqui agora e são novatos. Nós estamos aqui no Ministério Tempo de Oração, no culto de adoração e louvor. E você abra a sua Bíblia aí, por favor, no livro de Êxodo, capítulo 25, e também no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Que aí a gente vai fazer essa palavra, trazer essa palavra, justamente para você entender a importância do congregar. Tá bom? A importância do congregar. Então, como o professor falou de manhã, de que Deus ele não vai morar em igreja, em denominação. Ele não vai morar, ele não está limitado a morar numa casa de oração, numa igreja, numa catedral, num tabernáculo. Ele não está limitado a isso, até porque ele quer morar dentro de nós. Nós somos hoje o tabernáculo, a morada do Deus vivo, o nosso coração. Só que você vai ver na Bíblia Sagrada, Deus ele falando para Moisés, para que Moisés construísse o tabernáculo e se reunissem ali, congregassem ali para ele descer. Isso nós estamos falando de velha aliança, estamos falando de Velho Testamento. Então vamos ler junto aqui, Êxodo 25, para a gente entender melhor. Diz assim, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. Então aqui já deu para entender de que não é uma coisa forçada. Tem que ser voluntariamente, tem que ser tocado, tem que querer, tem que ter prazer naquilo que está fazendo. Não somente a oferta, mas qualquer coisa que vai fazer para Deus tem que ser realmente de coração. A obra de Deus ela não é feita por pressão, por ganância, por constrangimento, por pressão, por interesse. Tem que ser com amor. Aí ele diz, versículo 2: esta é a oferta alçada que recebereis deles: ouro e prata e cobre, e azul e púrpura e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiro, tinta de vermelho, e peles de texucos, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para óleo da unção, e especiarias para o incenso, pedras de ônix, pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E me farão, ao versículo 8, e me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme a tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo, para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Então nós estamos vendo aqui
no capítulo 25 do livro de Êxodo, quando Deus está falando para Moisés e dizendo: pega o povo, reúne o povo e fala para o povo que eles me tragam ofertas, para que essas ofertas venham ser para construir o tabernáculo. Quando vocês começarem a construir esse tabernáculo, vocês vão fazer tudo conforme eu orientar vocês. Quando vocês fizerem esse tabernáculo, segundo a minha instrução, a minha orientação, vocês se reunirão aí nesse tabernáculo e eu vou descer no meio de vocês. Então vamos pensar. Pensa comigo. Quando Deus falou isso para Moisés, Moisés estava no Monte Sinai com o povo. Então Moisés já tinha trazido o povo para o Monte Sinai. Em volta ali de todo o Monte Sinai estava quase 3 milhões de hebreus, de israelitas, que estavam morando e habitando em volta ali do Monte Sinai. Do Monte Sinai até o Egito, dá cerca de 360 quilômetros, que eles levaram a cerca de 3 meses, quando saíram lá do Egito, que passaram o Mar Vermelho, e eles caminharam até o Monte Sinai. Deus já tinha dito para Moisés, antes de Moisés ir buscar o povo, Deus já tinha falado para Moisés, dizendo: você vai lá pegar o povo, tira das mãos de Faraó, tira todo o meu povo e traz o meu povo para aqui, porque aqui nesse monte, esse meu povo vai me servir. Olha o que é o servir de Deus, o serviço para Deus, adorar. Então, na verdade, cada um de nós cada um de nós nasceu para adorar a Deus. Cada hebreu que Moisés foi lá no Egito e trouxe para o Monte Sinai, trouxe para adorar a Deus, para louvar, servir a Deus. Que quando Moisés já está com todo esse povo ali no Monte Sinai, então Deus vem e fala para ele: agora pega as ofertas, o que tem, que precisa, e constrói o tabernáculo. Quando Moisés construiu, ele disse: constrói em direção do sol, coloca a porta em direção do nascer do sol. Então, esse tabernáculo ele foi montado e desmontado até a terra prometida a cerca de 40 vezes. A cerca de 40 vezes, quando eles montavam o tabernáculo, a porta em direção do sol. De frente à porta ficava justamente a tribo de Judá e mais 2 tribos. Jesus vem da tribo de Judá, a porta. Do lado ficaria mais 3 tribos, atrás ficariam mais 3 tribos, do lado mais 3 tribos, e assim formando as 12 tribos de Israel, com os homens, somente os homens, que se reuniam ali e que ficavam em volta do santuário. E ali, quando o sumo sacerdote, ele entrava, ele apresentava as ofertas, ele apresentava o que tinha de apresentar, Deus, ele descia e Deus falava com Moisés, Deus falava com o sacerdote, o sumo sacerdote, e assim o sumo sacerdote falava para o povo. E no momento em que esse sumo sacerdote trazia as orientações de Deus para o povo, ali o povo já tinha noção do que tinha que fazer quando entrasse na terra prometida. E isso aí vigorou até Cristo. Até Jesus Cristo. Comece a pensar de que da construção desse tabernáculo até a vinda de Jesus é há cerca de 1400 anos. 1450 anos. Mais ou menos isso. 1400 anos esse povo veio, de geração a geração, veio praticando esse ritual. Deus falou para Moisés construir o tabernáculo para que o povo viesse e está congregando. E uma vez esse povo reunido ali naquela congregação, ele descia para falar com o povo. Até Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo ele veio,
Então agora o animal já não é morto pelo pecado dos pecadores. O próprio Jesus Cristo se tornou o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Jesus veio, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilato, foi morto, foi crucificado, desceu ao inferno. E aí, ele antes de descer ao inferno para buscar a chave da vitória, né? Ressuscitou. E aí, quando ele ressuscita, antes dele subir e assentar-se à destra de Deus Pai, ele aparece muitas vezes para os seus discípulos, seus apóstolos, o seu povo, e no último dia que o Senhor esteve aqui antes de subir, ele faz uma recomendação, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que é onde a gente vai agora. E eu vou mostrar para vocês. Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 4, está escrito assim: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. E aí quando a gente chega no capítulo 2, você vai ver aqui, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, quer dizer, quando se cumpriram 50 dias que Jesus tinha ressuscitado, 50 dias após que Jesus ressuscitou, então estão eles reunidos no mesmo lugar, naquela casa de oração, naquele tabernáculo, naquele santuário, naquele local, foi quando o Espírito Santo desceu sobre todos que estavam reunidos. Então, você vai fazer essa conexão, você vai ver lá atrás, Deus falando para Moisés construir o tabernáculo para que o povo congregasse. Você vai ver aqui o Senhor Jesus Cristo, ele aconselhando e dizendo: não se ausentem de Jerusalém, porque vocês vão receber a promessa. Esse não se ausentar de Jerusalém era justamente que lá iria se cumprir a promessa. Lá em Jerusalém iria se cumprir a promessa, e iria se cumprir também João 4, quando o Senhor ele diz, mostrando que Deus é Espírito e importa que os seus verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E de que o Senhor não iria ser mais adorado em Jerusalém, ou lá no poço de Jacó, ou no Monte Sinai, ou nas beiradas do Rio Jordão, mas o Senhor iria ser adorado aonde tivesse uma pessoa que aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, que recebeu o Espírito do Senhor. Então esse, aonde ele estiver, e ele adorar, ele louvar, o Senhor vai estar presente. Aonde ele invocar, ele estaria presente. Só que o Senhor Jesus, ele diz: para vocês receberem o Espírito Santo, não se ausentem de Jerusalém. Então, nós temos 3 tipos de pessoas, 3 grupos de pessoas. Nós temos aquelas pessoas que são pagãs, pessoas inocentes, pessoas que não têm conhecimento nenhum da palavra de Deus, pessoas de conhecimento do Evangelho, 0. E temos aquelas pessoas que congregam, que estão dentro de denominações, que já conhecem a palavra, mas muita gente não se decidiu, não tem compromisso com o Senhor Jesus. Eu estou falando com o Senhor Jesus, eu não estou falando com a placa de igreja. Eu estou falando com o Senhor Jesus, eu não estou falando com uma denominação, com um pastor. Pessoas que estão dentro de uma denominação, que muitas vezes elas obedecem mais o pastor do que a palavra de Deus. Muitas vezes obedece mais o chefe dos obreiros, mais o chefe do grupo de evangelização, o responsável do trabalho do núcleo ou da célula, do que o próprio Senhor Jesus. Tem mais respeito e temor, muitas vezes, aos homens do que mesmo ao Senhor Jesus. Então essas pessoas são pessoas que estão dentro de uma denominação, que estão no muro. Elas ainda não saíram do muro para entrar no reino de Deus, porque se elas entrarem no reino de Deus, elas vão reconhecer Jesus Cristo como Senhor, e elas estarão na obediência, elas estarão
orando, vivendo em oração, mantendo uma vida em oração, não somente num horário, ou de manhã, ou à tarde, ou de madrugada, não, elas vão viver em oração, porque o Espírito do Senhor desceu sobre ela, e agora ela é morada do Espírito Santo, morada de Deus. Então aonde ela for, tem oração, ela vive em oração, ela anda em Espírito, ela não vai depender de uma igreja para poder estar orando, ela não vai depender de uma catedral, ela não vai depender de um lugar, de lá de Jerusalém para estar orando, porque a partir de Cristo, ela vai depender do seu coração estar quebrantado e aceitar o Senhor Jesus, receber o Espírito do Senhor, e aonde ela for, ela ser esse fogo aceso, esse candeeiro aceso, aonde ela estiver nesse mundo de trevas. E aí ela vai mostrar essa luz de Cristo e ser essa luz através do seu procedimento, do seu caráter. Uma pessoa honesta, uma pessoa que paga quem deve, uma pessoa que não tem engano na sua boca, que não tem mentira, que não tem safadeza na sua vida, uma pessoa que tem o caráter de Deus. Não importa o que ela foi no passado, pode ter sido uma ladra, pode ser um traficante, pode ter sido um assassino, pode ter sido o que foi no passado, não importa, mas desde o momento em que ela aceitou Jesus Cristo e ela está tendo esse compromisso com o Senhor Jesus, Deus tem compromisso com ela. Então essa pessoa está garantida no reino de Deus, ela faz parte do reino de Deus, ela é cidadã do reino de Deus. E é aí aonde há essa necessidade de congregar. Então tem esses três grupos de pessoas. Pessoas que ainda são neófitas, que não entendem nada, que são inocentes da palavra. Tem esse grupo de pessoas que já sabem o que tem que fazer, mas não fazem. Por que não faz? Por uma fraqueza espiritual? Por que não faz? Por causa de um desvio de conduta? Por que não faz? Eu não sei por que ela não faz. É ela que vai prestar contas com Deus. Você que está me assistindo agora, você que está me ouvindo agora, e você é uma pessoa que tem o conhecimento da palavra de Deus, você sabe o que tem que fazer e não faz. Então é você que vai prestar contas com Deus, não sou eu. E eu estou aqui não para te acusar, nós estamos aqui no Ministério Tempo de Oração, não para dizer que não tem mais jeito para você, mas a gente está aqui para orar, porque se você é uma pessoa que não tem compromisso, porque você não tem força, quantas pessoas que eu convido para vir à igreja, para vir estar aqui conosco, quantas pessoas que nós fazemos o convite, a gente liga, a gente chega aí até na porta buscar de carro, e tiveram pessoas, muitas pessoas, que não vieram, não saíram de casa, porque existia algo na vida dela que não deixava ela vir. Quer dizer, essas pessoas precisam de ajuda, então não adianta eu comparar esse grupo de pessoas igualzinho o terceiro grupo. Porque tem um grupo de neófitos, de pessoas e que ainda não conhecem, que precisa dos que são fortes, como a Bíblia fala lá em Romanos capítulo 14, e o capítulo 15 também dizendo, ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não julgá-los, e não condená-los, e ajudá-los. Então, esse grupo de pessoa que está começando, precisa dos que já estão formados. Lembre-se desses três grupos de pessoas. Pessoas que estão começando, os neófitos, pessoas que já sabem o que tem que fazer e não fazem o que tem que fazer, e tem aqueles que já são compromissados, esses que já receberam o Espírito Santo, esses que estão congregando, que temem ao Senhor e fazem não para agradar pastor e nem para agradar Beltrano, fulano e cicrano, mas fazem porque temem ao Senhor e têm consciência dos seus deveres, das suas obrigações diante de Deus. Ela sabe de que não vai ser ela congregando e ficar o dia todo numa igreja, e ficar 2, 3 dias e ficar o tempo todo, que isso não vai resolver, que não adianta. Não adianta. Não é a igreja que vai resolver o problema, ou resolver a situação da pessoa, mas é a sua intenção, o seu temor, a sua conduta, a sua vida. Mas há uma necessidade de congregar. Eu não posso fazer apologia para esse pessoal que está começando, para esse pessoal que ainda está no muro. Não, você não precisa de igreja, você não precisa congregar. Esse povo precisa sim, precisa de congregar, de estar aqui para ouvir isso aqui, mas não ficar alienado a uma religião, a uma denominação, e não ficar alienado a ninguém, a sumo sacerdote, a padre, a pastor, a bispo, a ninguém.
mas sim ser uma pessoa consciente de que eu preciso de Deus, eu preciso do Espírito Santo, e ouvir Jesus, quando o Senhor Jesus, ele disse que não saiam de Jerusalém até que venha sobre vocês o Espírito Santo. Que é a mesma coisa nos dias de hoje aqui. Venha para a igreja para que você venha também receber o Espírito Santo, congregar. Se não fosse importante, Deus não teria falado para Moisés. Nem tampouco o Senhor Jesus teria falado. É claro que Deus não habita em igreja, em casa de oração. Deus não habita. Ele chegou a perguntar lá, o Isaías escreveu: que casa habitarei eu? Que casa vocês podem construir para mim? Tem alguma casa que possa ser construída para Deus? Não tem. Quem é que pode construir uma casa para esse Deus imenso, esse Deus grandioso? Então, assim eu encerro, meus amigos, mostrando para vocês a importância de você estar na casa de oração. Na casa, numa igreja, ouvindo palavra, ouvindo a verdade. Como eu gostaria que de manhã tivesse aqui essa casa cheia de gente para ouvir o que nós ouvimos presencialmente. Como eu gostaria de que estas pessoas que estão alienadas a uma denominação, a um pastor, a um bispo, e ficasse livre para viver uma fé em Deus conforme Cristo, conforme o Senhor Jesus nos ensinou. Ele disse: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então sejam livres, meus irmãos. Sejam livres para crer, para obedecer, para viver, para ser feliz, para desfrutar desse relacionamento com Deus, com uma conduta cristã, com um perfil de um verdadeiro filho de Deus. E que Deus abençoe todos vocês com essa palavra em nome de Jesus. Amém?